paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Programa Motivação do Pensar ao Agir. Um programa de motivação para a superação. Apresentação: Luiz Carlos Silva. Uma história inspiradora e inovadora narrada numa perspectiva motivacional e comentada numa visão de marketing, procurando inspirar e motivar os ouvintes. Entre em contato, ouça, participe, envie seu comentário www.radiolegalidade.com/pelotas, Facebook Luiz Carlos Silva, WhatsApp 5391121550. A história de hoje é uma parábola: o cego e a esquina. O ser humano é mesmo a mais imprevisível das criaturas. Outro dia, atravessando a rua, me deparo com um cego. Ele estava parado na esquina. Pensei e, com a melhor das intenções, peguei no braço do ceguinho e ajudei-o a atravessar a rua. Quando cheguei do outro lado, larguei-o e segui meu caminho. Estava super feliz e pensava: hoje cumpri a minha missão. Fiz um gesto super bonito. Quando olho para trás, eis que vejo outra pessoa atravessando novamente o ceguinho. Pensei: o que acontecera? Sem pensar duas vezes, fui correndo buscá-lo. Agora, já do outro lado da rua. Novamente, atravessei-o e fui embora. Segui meu caminho. Para meu espanto, quando olhei para trás, novamente estavam atravessando o ceguinho. Ah, não! Dessa vez não aguentei. Gritei: pare com isso! Vocês não estão vendo que ele quer ficar deste lado de cá? E para meu espanto, o ceguinho abriu a boca e falou: pessoal, agradeço-lhes pela ajuda, mas não seria mais interessante vocês me perguntarem o que realmente eu quero fazer? Nessa hora, todos que estavam à volta pararam. E eu pensei: nossa, o ceguinho fala. Absurdo, não? Mas foi assim que pensei. Para resumir, o ceguinho estava apenas esperando seu parente na esquina. Ele não queria ir nem para a direita, nem para a esquerda, só queria esperar o seu parente. Autor desconhecido. Portanto, o programa de hoje eu vou abordar a comunicação. Por quê? Porque não é possível não comunicar. Não existe comportamento que não seja comunicação. Aliás, é a nossa primeira necessidade: comunicar-se. Nascemos, gritamos, pedimos água, comida, enfim, atenção. Vamos lá, então, para a parte mais técnica. O esquema de uma comunicação, então. O que é a comunicação? A comunicação nada mais é do que entender e se fazer entender. Logo, a comunicação é composta dos seguintes tópicos. Basicamente, o esquema é esse: emissor, receptor, um canal e uma mensagem. Neste caso, o emissor sou eu que vos falo,
O receptor são os ouvintes, o canal é a plataforma internet, através do www.radiolegalidade.pelotas, e a mensagem é o programa motivacional. Simples assim. Parece, né? Mas esse processo de comunicação, ele ocorre em múltiplos níveis simultâneos. Tem a comunicação consciente, a comunicação voluntária, a inconsciente, a involuntária, e existem múltiplos canais. Existe o verbal, o oral, a escrita, o não verbal, o gestual, o olhar, a expressão corporal, desenhos, sons, entonação da voz, modo de se vestir, enfim, comunicação consciente e inconsciente. É aquela comunicação, então, onde a pessoa fala uma coisa, mas seus gestos demonstram outra, totalmente oposta. Por exemplo, eu posso estar nervoso, meu semblante ser de uma pessoa nervosa e eu afirmar oralmente, eu estou calmo. Mas todas as pessoas vão perceber que não é essa a realidade. As comunicações verbais, então. Vamos falar um pouquinho da oral. A oral, vou dar um exemplo aqui de emissor, receptor, canal. Por exemplo, um cidadão chega para outro, por interlocutor. Não esqueça da reunião de amanhã. O interlocutor responde, não se preocupe, tudo vai dar certo. Isso é um canal, uma mensagem direta entre um receptor e um emissor. Ou melhor, entre um emissor e um receptor. A não verbal é aquela comunicação por mímica, comunicação pelo olhar, a comunicação postural, é a comunicação consciente e inconsciente. A comunicação não verbal por mímicas, comunicação por gesto das mãos, do corpo, da face, caretas, entre outras tantas formas que conhecemos. A comunicação pelo olhar. Os antigos diziam que os olhos são as janelas da alma. Muitas vezes essa forma de comunicação supera a comunicação verbal propriamente dita. Afinal, quem foi que nunca emitiu uma determinada mensagem ou a recebeu através de um olhar? Comunicação postural. É aquela comunicação através do comportamento físico e postural. Ou seja, o corpo demonstra uma determinada mensagem, mas na realidade a mensagem é outra. Vamos falar um pouquinho de estilos comunicacionais. As pessoas têm estilos comunicacionais diferentes? Sim, as pessoas têm estilos diferentes. Os estilos aqui apresentados são um modelo reducionista, simples, mas vão ajudá-lo a compreender algumas diferenças importantes. Entender essas diferenças pode nos ajudar a minimizar as dificuldades e conflitos na comunicação interpessoal. Algumas barreiras, então, à comunicação interpessoal. A primeira delas, a filtragem, chamada tecnicamente de filtragem, a manipulação ou a distorção da informação pelo emissor, para que o receptor a receba de maneira mais favorável. Eu posso dar uma notícia trágica sem ser trágico, e eu posso dar uma notícia feliz sem ser espalhafatoso, exagerado. Basicamente seria isso. Algumas outras barreiras, então. Percepção seletiva, o segundo tópico. O receptor decodifica, distorce as mensagens seletivamente. Baseado em quê? Baseado nas suas próprias necessidades, nas suas motivações, nos seus interesses, nas suas expectativas e nas suas experiências. Platão já citou, né, que nós só fazemos aquilo que nós queremos. Outra barreira,
A sobrecarga de informação. Terceiro tópico, então. Sobrecarga de informação. É quando a quantidade de informações é muito grande. A perda de compreensão e a comunicação se torna menos eficaz. Na língua portuguesa, nós aprendemos na escola que isto é o prolixo. E a gente brinca que o prolixo, o que ele fala, poderá ir pro lixo. Então, foco na comunicação. Outra barreira, a defesa. Quando as pessoas se sentem ameaçadas, a tendência é uma reação para reduzir essa ameaça por meio de uma defesa. É uma reação natural. Eu vou me defender. Outra barreira, a linguagem. Esta talvez seja hoje, com a internet, uma das principais, né? A linguagem. Diferenças, então, de idade, de formação, de profissão, de cultura, de nacionalidade, enfim, né? Inúmeras diferenças criam essas barreiras linguísticas, então. O uso do jargão técnico também pode criar essas barreiras. Quem nunca se deparou com a seguinte situação? Você vai usar um serviço, um produto, ou vai comprar um produto, e o atendente lhe diz assim: problema no nosso staff comercial RPD. E aí você fica olhando, né, para o seu interlocutor sem entender nada. Muitas vezes isso acontece na comunicação. Nós que somos de uma área, falamos dentro do nosso nicho e todo mundo compreende, mas externamente eu seria compreendido? Essa é uma grande barreira de comunicação, principalmente no Brasil, que tem muitas diferenças culturais, né? Então, se tornam aqueles chavões que nós já estamos acostumados. Mas isso faz parte da cultura. Os intermediários são outra barreira na comunicação. A gente aprende a brincar de telefone sem fio quando somos crianças. É o telefone sem fio. O intermediário passa a ser o modificador dessa comunicação. Vou tentar exemplificar aqui. O emissor vai lá e emite a seguinte mensagem: ele caiu e se machucou. O primeiro intermediário recebe essa mensagem e passa adiante. Você soube, o fulano caiu e morreu. O próximo receptor, recebe a mensagem e diz assim: finalmente morreu. Ora as bolas, na realidade ele só se machucou, mas o intermediário, né, modificou essa mensagem de acordo com o que ele entendeu. Eu tenho uma outra charge aqui, vou tentar transmitir através do canal aqui, pela voz, o poder de um boato. Então, é um setor, um departamento de uma empresa, e o chefe faz um pedido. Zé, quero o número desse pedido. O próximo passa adiante. Despedido, o próximo recebe. O Zé, o próximo recebe. O quê? O Zé está despedido? O próximo recebe. Eu também. O próximo, o Zé e o Tadeu estão despedidos. E o último lá, então, instala o caos. Todos nós seremos despedidos. Esse é o poder de um boato, né? Dizem que uma mentira repetida muitas vezes acaba se tornando uma realidade. A posição hierárquica, então, nos coloca sob uma responsabilidade maior numa comunicação, seja ela interposta de cima para baixo, seja ela no mesmo nível? Sim, logicamente que sim. Os que ocupam cargos mais elevados dentro de uma organização recebem maior número de informações dos que estão no fim da linha. Isso é natural, normal, faz parte da estratégia.
Isso se reflete diretamente sobre o moral do pessoal. Então, olha a responsabilidade do líder, olha a responsabilidade no comando, na voz de comando, diremos assim. Quanto maior número de informações eu detenho como líder, maior o meu moral e, consequentemente, por que não falar, maior a remuneração. Quanto menor o nível de comunicação e quanto o moral, menor o número de informações e, consequentemente, por que não falar, menor valor financeiro também. Proporcional. Vou falar também um pouquinho da parede do silêncio, é quando inexistem comunicações, mas vou abordar esse tópico após o intervalo, após a nossa música. Então não esqueça, ouça, participe, www.radiolegalidade.com/pelotas, facebook.com/radiolegalidade pelotas. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, pois o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, de maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não.
Tá, peraí, deixa eu me organizar. Vamos lá. Retornamos então com o programa Motivação do Pensar ao Agir, um programa de motivação para a superação. Ouça, participe, opine. www.radiolegalidade.com/pelotas, facebook.com/radiolegalidade pelotas, Facebook do apresentador Luiz Carlos Silva, WhatsApp 5391121550. A parede do silêncio é quando existe, então, comunicações horizontais entre os órgãos do mesmo escalão hierárquico. É um problema muito comum dentro das organizações. Nós dizemos no jargão que um setor não fala com outro, um não se comunica com outro. E aí o moral e a produtividade desta organização cai, fica limitada pela falta de comunicação. Existem também as barreiras psicológicas da comunicação. Obviamente que cada um de nós tem as suas opiniões e as suas atitudes. O receptor, ele só ouve ou lê o que lhe interessa, ou recebe a mensagem de modo que coincida com a sua opinião, mesmo se o conteúdo for contrário ao de sua vontade. Outra barreira psicológica é o egocentrismo. É o tipo de conduta que impede uma pessoa de enxergar e aceitar o ponto de vista do seu próximo, importando-se apenas com a sua opinião. Uma pessoa egocêntrica também sempre procura debater e principalmente contrariar o que o outro disse, sem ao menos ouvir o que o seu próximo queria realmente dizer. Outra barreira psicológica é a barreira da competição. A competição onde existe um aglomerado de pessoas. E nós podemos chamar isso de monólogo coletivo ou diálogo de surdos. Ninguém ouve ninguém. Todos competem e falam ao mesmo tempo. Outra barreira psicológica é a barreira da frustração. Não tem solução. Negativismo puro. Quantas pessoas você conhece assim? Aliás, a minha inspiração para esse programa é tentar minimizar esse tipo de comunicação. Falarmos de coisas boas. Pode muitas vezes ser passado para as pessoas que são facilmente influenciadas pela opinião de terceiros. Um exemplo aqui bem simples é aquele camarada que assiste o Jornal Nacional e lá diz que está tendo um terremoto no Chile e já está chegando no Brasil. Ele já sai dali comprando mantimentos, procurando se abrigar porque o terremoto já está chegando. Outra barreira psicológica é a transferência, esta sim, inconsciente de nossos sentimentos. Sentimento nutrido por uma pessoa parecida com o interlocutor pode determinar uma predisposição favorável ou não. Quantas vezes você tentou estabelecer diálogo com uma pessoa e não conseguiu, não fechava, não dava a liga, como nós falamos? E quantas vezes você já começou uma interlocução e isso fluiu e parecia que vocês se conheciam há anos, séculos, e a comunicação fluiu naturalmente? Esta é a barreira inconsciente de sentimentos. Outra barreira é a da projeção. A pessoa simplesmente se vê no lugar do interlocutor. Desta forma, ele toma emprestado as ações e as intenções de quem ele observa. Existe uma dinâmica que nós fazemos na sala de aula, que é a chamada dinâmica do espelho.
Essa é a projeção. Eu repito como se fosse uma simples mímica, eu repito o que o outro diz, eu concordo e a comunicação simplesmente não flui. Outra barreira psicológica é a inibição. Esta é muito comum nas pessoas que têm dificuldade de comunicação, por assim dizer, sem fazer algum curso, alguma preparação, se colocar, né, sair da zona de conforto. Eu falo muito em sair da zona de conforto. Nós precisamos estar constantemente nos desafiando. A inibição, então, é um sentimento que o emissor está preso, travado diante do receptor, ou vice-versa. Essa inibição é muito comum quando temos que apresentar um projeto, temos que apresentar o nosso TCC, temos que falar, ser orador, porta-voz de um grupo, num grupo. É comum, então, nas apresentações em públicos. Como é que a gente combate essa inibição? Só existe uma maneira: capacitando-se, treinando-se, colocando em prática o discurso. E, logicamente, treinando. A percepção, então, tem uma conotação que nos leva a ouvir com atenção ou não, ou esperar de antemão certas reações. Somos influenciados por preconceitos, estereótipos, tais como nós sabemos que existem e que estão prementes na sociedade, aqueles jargões negro, branco, árabe, judeu, viúva, rico, pobre, operário, latinos, entre outros tantos. Precisamos combater isso, fazer disso um exercício diário, uma reflexão diária do que podemos e o que devemos falar. Eu quero adentrar agora num outro tema tão importante quanto na comunicação, que é uma palavra de origem inglesa, feedback. Feedback, então, traduzida, né, poderia ser traduzida por retroalimentação. O que significa, então? Seria verificar o desempenho e corrigi-lo se for necessário. Como estou agindo? Pergunto. Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro? Todos nós precisamos de feedback, do retorno, da retroalimentação, tanto positivo quanto negativo. Necessitamos saber o que estamos fazendo inadequadamente, como também o que conseguimos fazer com assertividade, de modo a podermos corrigir as deficiências e nos mantermos no prumo, no rumo. Percepção é o processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais a fim de dar sentido ao seu ambiente. Como é que eu percebo o mundo? Como é que eu percebo os valores? Como é que eu percebo e como eu comunico? Como eu percebo? O que alguém percebe pode ser muito diferente da realidade. Frequentemente, há desacordos. O comportamento das pessoas é baseado em suas percepções do que a realidade é e não na realidade em si. É aquela questão: a minha verdade ou a sua verdade? A minha verdade ou a tua verdade? Ou a nossa verdade? Fatores que influenciam, então, na percepção. Obviamente, quem percebe, as atitudes, as motivações, os interesses, as experiências passadas, as expectativas,
os preconceitos, os preconceitos, a somatização disso tudo. O objetivo ou o alvo, a relação do alvo com seu pano de fundo, proximidade dos eventos, semelhança dos eventos, contexto da situação, local onde ocorre, tempo, características de temperatura e etc. Todos esses fatores influenciam na percepção. O feedback, então, ele é um processo que ajuda muito na nossa mudança de comportamento. É a comunicação a uma pessoa ou a um grupo, no sentido de fornecer-lhes informações sobre como a sua atuação ou comportamento está afetando as outras pessoas. Claro que existem critérios para se dar um feedback eficaz. Aliás, hoje fazemos cursos, capacitações para aprendermos a dar feedback, já que é uma ferramenta que pode, uma ferramenta direta e que pode afetar o interlocutor instantaneamente. Então, critérios do feedback, obviamente, tem que ser direto, ele tem que ser relacionado a fatos do presente, não adianta eu levantar coisas que já passaram. Ele tem que ter ênfase no ato individual, ele tem que ser descritivo e não avaliativo. Ele precisa ser solicitado e não imposto. E precisa ter ênfase na facilidade para as mudanças. Esses são os critérios para se dar um feedback eficaz. Poderemos até trabalharmos um outro programa só sobre feedback. Critérios para dar e receber o feedback, então. Preciso uma atitude receptiva e não posso estar na defensiva. Esclareça, parafraseando o que ouviu. Cheque com os outros. Peça exemplos. Certo? Esclareça significados. E qual é a importância, então, do feedback e do diálogo? Quais as dicas que a gente poderia dar? Não demore. Quanto mais próximo dos acontecimentos, melhor. Aconteceu, assim que puder, já dê o feedback. É mais pedagógico. Vise a aprendizagem. Dê feedback para melhorar essa relação e esse desempenho. E evite subjugar ou humilhar o outro. Isto nunca. Considere o contexto da situação. Sempre avalie o contexto e sua disposição para falar e ouvir, bem como a do outro. Seja o mais específico possível. Ser vago pode dar margens a erros de interpretação. Seja descritivo e não emocional. Focalize os fatos e não a pessoa. Se você está fornecendo um feedback crítico, enfoque a ação, os fatos e não a pessoa. Evite críticas e repreensões em público. Isso nunca. Evite sobrecargas de informações. Aborde o que é realmente essencial. Foque. Evite só falar no erro, só focar no erro. Dê feedback positivo, aponte os acertos. Indique como o erro pode ser evitado ou corrigido. Elogie individualmente, mas elogie também em público. Observe as reações do outro. Esteja preparado para ouvi-lo. Considere que você pode estar errado. Após falar, peça para o outro lhe dizer o que pensa, qual a sua opinião a respeito. Enfim, estabeleça o diálogo. No programa de hoje, nós vamos fazer o encerramento, então, por aqui, até porque esse assunto, comunicação, para ser passada pelo rádio em 30 minutos, fica um desafio bem complicado. Portanto, vamos ter que abordar num próximo programa novamente esse tema comunicação.
Eu quis aqui mostrar algumas coisas não para ensinar, mas para que a gente reflita na hora de comunicar, se nós estamos comunicando para as pessoas e para o mundo aquilo que realmente nós queremos e como nós queremos. Ouça, participe, opine, www.radiolegalidade.com/pelotas, facebook.com/Rádio Legalidade Pelotas. Programa Motivação do Pensar ao Agir. I paid my dues.